Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Hoje com a voz quase recuperada, né? Mas a informação não pode parar. Hoje eu trouxe aqui um assunto um pouquinho polêmico. Por que polêmico, Poliane? Eu vou falar aqui sobre um calcador, para ser mais específico já falando, né? A gente vai falar sobre esse calcador aqui. Vocês conhecem? Ele é um calcador para fazer overlock em máquina doméstica. E por que polêmico? Porque eu já vi vários vídeos falando dele aqui no YouTube, e já vi várias pessoas falando sobre ele, falando maravilhas sobre ele, e eu testei e eu vi que tem alguns detalhes que não contaram exatamente para vocês. Então, para não trazer aí uma informação aleatória para vocês sem nexo, eu resolvi testar ele na prática, para mim falar exatamente o que eu achei. Então hoje a gente vai testar ele aqui, vou testar ele tanto na máquina aqui na Singer, como também lá na nossa mini máquina. E aí eu falo para vocês o que não te contaram sobre esse calcador. E para quem não me conhece, meu nome é Poliane Santos e nesse canal eu ajudo mulheres a modelar e costurar sem cálculos matemáticos. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você também quer, enfim, aprender aí a costurar suas roupas, já se inscreve aqui no canal para não perder novas dicas. Vamos lá, pessoal, vou começar aqui tirando o meu calcador, tá? Tem que tirar com o parafuso, tá? Não é para tirar só a parte de baixo, só a haste rápida não, tem que tirar ele inteirinho. Quem quiser tirar a agulha também para facilitar, pode estar tirando. Eu não vou tirar, mas quem que preferir. Então, agora a gente vai pegar essa parte aqui, a gente vai prender no parafuso. E esse ganchinho aqui, a gente vai prender nesse parafuso que prende a nossa agulha, certo? Então, eu vou colocar ele aqui por trás. Vou encaixar ele aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui, já abaixo aquele ganchinho, estão vendo? Encaixo ele aqui no parafuso e aqui no parafuso da nossa agulha, ó. Pronto, encaixei. Agora é só vir e apertar aqui o nosso parafuso, ele já tá colocado. Então, essa parte aqui é bem simples, tá? Por que que tem que prender isso aqui na agulha? Essa parte aqui é o que vai fazer o corte. Quando a agulha baixa, ele faz abaixar também aqui a faquinha que corta o tecido. Então, se você não encaixar esse ganchinho aqui na sua agulha, na hora, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês na prática, deixa eu baixar ela aqui, ó, tá vendo? Quando a nossa agulha baixa, ele baixa junto, então ele aperta aqui para fazer o corte. Então, se você não encaixar, ele não vai cortar. Bom, aqui é isso, ó, já tá colocada. Agora vamos testar no tecido. Vou começar aqui a minha costura, vou começar com tecido plano, tá? Vou pegar aqui um pedacinho de Oxford. Por que que eu vou testar no Oxford? O Oxford, ele sai bastante fiozinho, ó. Por mais que você corte reto, ele desfia bastante. Então, o overlock ajuda bastante, porque quando a gente costurar, a intenção é que ele corte esses fiozinhos e deixe a costura perfeita. Em qual ponto que a gente vai deixar? A regulagem da tensão você vai fazer de acordo aí com a sua máquina, né? Eu já expliquei pra vocês sobre tensão, então não vamos falar sobre isso hoje, vamos falar somente sobre o ponto. Vou colocar aqui o meu no zigue-zague, mostrar aqui pra vocês. Então, vou deixar ele aqui no zigue-zague, zigue-zague comum, tá, pessoal? Ó, no zigue-zague comum. E vou mudar aqui a minha largura pro número 1, pra fazer um zigue-zague mais fechadinho. Depois eu vou aumentando pra gente ver. E aqui na minha largura do ponto, aqui em cima, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui eu deixei no 6, o mais largo. Importante, tem que deixar o ponto largo. Se você for fazer uma costura muito apertadinha ali, ele vai quebrar a sua agulha, porque ele tem um ferrinho no meio, então a sua agulha não pode costurar reto nessa hora. Se ela costurar reta, vai quebrar. Então, fez a regulagem, vamos começar a costurar. Como é que a gente vai fazer aqui? Um erro que eu já cometi logo no início, então eu já vou explicar pra vocês. Você não vai colocar o pano aqui embaixo, ó. Se você colocar o pano embaixo do calcador, como geralmente a gente coloca, ele não vai cortar, tá? Você tem que pôr ele em cima e aí passar embaixo somente desse, ó. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mostrar aqui com a ponta da minha tesourinha, ó, tá vendo essa pecinha? A gente vai encaixar o tecido em cima dessa pecinha e depois embaixo dessa. Então, você vai colocar desse jeito aqui, ó. Encaixou perfeitamente, aí você empurra até chegar ali na agulha, aí você pode baixar aqui o seu calcador. Certo? Então, aqui já tá tudo certinho, já regulei meu ponto. Vejam que os fiozinhos estão aqui. Então, a minha faquinha fica bem nessa parte. Então, tudo que fica pro lado de cá, a tendência é cortar. Então, é o que a gente vai testar agora, se ele vai conseguir cortar ou não, tá? Então, vamos começar a costurar. Quando for começar, lembra sempre de descer primeiramente com a mão, tá? Sua agulha, pra não ter perigo de estar quebrando. Vamos lá. Vai direcionando ela aqui.
tá cortando, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu cortar mais um pouquinho. Ó. Olha aqui o pedacinho que já cortou. Vou fazer mais um pouquinho e vou mostrar pra vocês como que ficou. Bom, aqui a gente já costurou uma quantia. Vou levantar aqui meu calcador e vamos ver como que ficou o nosso ponto. Conseguem ver? Então, ele realmente cortou. Deixa eu cortar aqui a minha linha pra vocês verem, ó. Ele cortou o tecido, tá aqui, tá? Então, ele corta, realmente cortou. Vamos testar mais um pouquinho? Vamos cortar bem no meio aqui pra vocês verem realmente como ele corta? Vou colocar aqui. Ó, aqui vai dar pra ver melhor. Viram? Cortou o tecido. Vou cortar aqui minha linha pra vocês verem melhor. Então, realmente corta. Passou ali tudo que ficou pra fora, ele vai cortar. Porém, aqui chega a parte que ninguém contou pra vocês. Eu não achei que o ponto fica bonito, gente. Vamos testar bem bonitinho aqui pra vocês verem agora só o ponto, ó. Vou fazer aqui desse lado novamente, depois a gente vai comparar com o outro pezinho, tá? Vou costurar aqui de novo e tá regulado bem bonitinho aqui meu ponto, ó. Minha tensão tá tudo reguladinha, vou costurar de novo. Vamos costurar mais um pouquinho aqui, depois a gente vai comparar com o pé calcador comum, tá? Tá cortando, ó, vejam que tá saindo todos os fiozinhos aqui. Toma cuidado até com a sua mão, tá? Pra não se machucar. Terminei. Cortou o fiozinho, tá aqui. Vejam como que ficou. Deixa eu cortar aqui minha linha. Observem como que ficou a costura. Vocês viram que ele cortou o tecido, cortou os fiozinhos, tá? Então, aqui no Oxford deu certo. Bom, agora vamos testar aqui numa malha, porque a gente não vai costurar só Oxford, né? Então, eu tenho um pedaço aqui de elanca. Vou testar na malha porque geralmente a gente gosta de usar a overlock na malha, porque a dificuldade de quem tem a máquina doméstica é exatamente isso, não ter a overlock, e quando você estica, acaba arrebentando ali a sua costura, né? Então, a overlock, ela não faz isso. Então, a gente vai testar aqui para ver se realmente funciona desse jeito. Vou colocar aqui do mesmo jeito o meu tecido, ó. Coloca por cima e por baixo do calcador, baixar. Continua aqui com o ponto zigue-zague, tá, gente? Vamos começar aqui a costurar para ver se ela consegue costurar na malha e se não vai arrebentar. Vou entrar um pouquinho aqui para vocês verem que ela tá cortando. Pronto, vou mostrar para vocês como que ficou. Ela cortou. Vou cortar aqui minha linha. Ó, gente, cortou também a malha, né? Perfeito. E ela ficou desse jeito aqui. Gente, o que que eu achei? Sinceramente, eu não gostei desse ponto. Primeiro, não sei se vocês vão conseguir ver. Ela cortou, mas ela deixou meio embolado dentro do tecido. Então, ele tá grosso, tá? Ele enrolou um pouquinho dos fiozinhos. Não ficou um ponto bonito. Não tá estourando? Não tá estourando, mas também não tá bonito. Ó, vamos costurar os dois juntos para vocês verem? Se a gente costurasse os dois juntos numa overlock, já ia ficar perfeito. Nesse caso aqui, se a gente costurar os dois juntos, a gente vai ter que passar uma costura reta do mesmo jeito, porque ela não vai prender. E é isso que eu falei pra vocês, que o pessoal não explica direitinho. E aí você compra achando que ele vai fazer totalmente overlock, e aí você acaba se decepcionando. Vou mostrar agora aqui pra vocês, ó, novamente. Agora aqui vamos fingir que é a lateral de uma camiseta que você quer fechar. Ó, primeiro que os dois tecidos ele já não quis puxar bonitinho, não. Ele quis embolar. Vamos subir um pouquinho de novo. Vamos lá. Cortou, né? A parte de cortar, ela tá cortando. Vou mostrar aqui novamente pra vocês. Deixa eu cortar aqui a linha. Ficou desse jeito aqui, ó. Então, vocês verem
o ponto não ficou tão bonito assim, tá? Vocês vão ver depois, eu vou costurar no mesmo ponto, não vou mexer no ponto e vou costurar com o mesmo ponto no pé calcador comum pra vocês verem que o problema não tá na tensão. E aqui eu vou abrir pra vocês verem como ele não fecha bem fechadinho, ó. Ele abriria. Então, a gente teria que passar uma costura reta. O que acontece? Na hora que a gente passar a costura reta, ela vai arrebentar do mesmo jeito, né? Então, eu não achei que foi tão vantajoso usar ela, porque realmente ela não vai fazer um ponto tão fechadinho. Algumas máquinas têm um pontinho aqui que eles dizem que é o ponto de overlock, que eu vi eles explicando. Então, vou testar nesse ponto aqui pra vocês também, que seria esse aqui, ó. Deixa eu virar aqui a minha máquina. Ó, a gente tem alguns pontinhos aqui, vou virar, ó, nesse azul. Esse ponto aqui, que ele simula, né, um ponto de overlock, tem outro aqui embaixo. Então, eu vou testar nesse aqui pra vocês verem também. Vou voltar ele aqui no 01, então vai ser esse azul. Vamos testar nele também, pra não falarem que eu só testei no ponto errado, tá? Eu não achei, sinceramente, eu não achei que ficou um ponto bonito nesse tecido. Vamos testar com outro ponto pra ver. Vamos tirar ele aqui. Já costurei aqui. Então, vejam que ela cortou novamente, bem bonitinho. E olha como que ficou aqui nesse pontinho. Parece um overlock? Sim, gente. Esse aqui realmente, ele ficou bem mais bonito e imita um overlock, ó. Você pode esticar que não arrebenta. Mas tem aquele detalhe. Vou esticar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Aqui no meio do pontinho, ele fica aberto. Então, a gente teria que passar uma costura reta do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui ele. Deixa eu abrir aqui um pedacinho do pano. Eu deixei ele fechado, a gente não vai conseguir ver a parte de dentro agora. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Ele ficaria bem aberto do mesmo jeito. Então, a gente precisaria passar um ponto reto. Então, eu não tô falando pra vocês que ela não faz overlock. Ela fez. Em partes, fez um falso overlock. Mas o que a maioria das pessoas acha quando vai adquirir, tem a expectativa, né? Que ela vai fazer o pontinho idêntico ao overlock, vai deixar bem fechadinho e você nunca mais vai ter dor de cabeça. E isso não é real, gente. Vocês viram que não é real. E aqui, eu sinceramente não gostei. Olha pra vocês verem. Parece um zigue-zague comum. Não achei necessidade. Vou testar aqui em outro tecido, pra gente ver, de repente é o tecido que tá com problema, né? Lembrando que na caixinha tá marcado que ele costura, ele pode ser usado em qualquer tipo de tecido fino. Então, a Elanca é um tecido fino, o Oxford é um tecido fino também, eu cortei só ele, então deu, né? Esse aqui, ele é bem fininho, uma malha canelada. Vou testar nesse aqui pra vocês verem. Então, era pra dar certinho nesse aqui, né? Vamos fingir aqui que a gente tá fazendo uma barra de uma blusa, pra depois a gente passar, de repente, uma costura dupla aí. Vou fazer um pouquinho aqui no ponto de overlock e o restante no zigue-zague. Ó, já fiz um pouco aqui naquele ponto de overlock. Agora eu vou mudar meu ponto pro 1 e vou mudar ele pro zigue-zague comum. Que algumas pessoas aí não vão ter esse ponto, né? Então vamos testar no outro pontinho também. Aqui ela tá cortando, ó, bonitinha. Nesse tecido eu já achei muita dificuldade de tá empurrando. Ela não tá conseguindo puxar, ó, tá embolando o tecido aqui. Eu tô tendo que puxar um pouquinho atrás pra ajudar, porque ele começa a embolar. Porque ele é bem mais fino, mas estava escrito que era pra tecidos finos, né? Ó, aqui ele quis escapar um pouco, volta. Vamos parar aqui pra gente ver como é que ficou. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem, cortar a linha. Então, aqui a gente tem uma malha canelada que é bem fininha. E olha como que ficou o ponto. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Esse tecido era clarinho. Gente, não fica bonito. Não ficou bonito. E eu já vi, pra vocês não falarem que eu tô mentindo, podem ir lá. Ah, ela cortou. Cortar, ela corta bem. Vocês podem ver nos canais, tem uns canais que eles mostram exatamente igual eu, costurando. E aí elas tiram e falam, olha, costurou, ficou lindo. E eu tenho que ser sincera com vocês. Não ficou bonito.
Pessoal, então vocês viram aí, né, os pontinhos, ó. Não ficou bonito, gente. Vamos ser sinceros, não ficou tão bonito assim. A gente esperava mais. Esse aqui eu até gostei, né? Eu até achei que ficou bem bonitinho, mas não ficou como eu esperava. Eu esperava mais dela. Então, eu achei melhor trazer exatamente aqui pra vocês, né? Os tecidinhos pra vocês verem. Essa aqui a gente não conseguiu nem ver. Eu não tinha um tecido mais escuro pra testar, mas ficou bem enrugadinho, não ficou bonito. Então, eu decidi trazer exatamente aqui na prática pra vocês verem. E aí, vocês decidem se vocês querem ou não investir nela. Por quê? Fazer o que ela promete, ela faz? Sim, ela faz. Ela cortou, né? Vocês viram que ela corta muito bem. Cortou bonitinho ali o tecido e fez a costura. Porém, não é um overlock. Exatamente um overlock. E eu acho que essa informação ficou faltando em alguns vídeos que eu assisti. Porque quando você fala um calcador que faz overlock, vai fazer overlock na máquina doméstica, a gente já tem aquela impressão que ela vai fazer um ponto de overlock. E o que é um ponto exato de overlock? Vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu tô com a mesma ilanca que a gente testou lá, ó. Vou dobrar ela aqui também em 2 e vou mostrar pra vocês, pra quem não conhece, o que é o ponto de overlock. Ela é praticamente a mesma coisa, ela tem uma faca aqui, só que ela tem uma em cima e uma embaixo. E aí, quando você passa, ela corta o seu tecido. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a pontinha. Ela corta aqui o tecido e faz um pontinho de overlock. Vou cortar. E ela fica assim. Gente, não tem como comparar. Vou pegar o outro tecidinho aqui pra vocês verem. Deixa eu desligar aqui minha máquina. Olha a comparação do que a gente fez lá na nossa máquina doméstica e da overlock. Ah, Poliane, mas aí você também tá comparando com a overlock. É claro que não ia fazer o ponto idêntico. Não, gente, não ia fazer o ponto idêntico. Mas quando a gente compra um calcador, a gente tem uma expectativa que vai ficar próximo, pelo menos próximo disso. E a gente viu que não fica. Ó, vou virar aqui do outro lado, que eu achei que tinha ficado mais feio ainda. Vocês viram que não ficou parecido. Outro detalhe, olha a minha overlock. Fica os dois lados iguais. Outro detalhe da overlock. Quando você costura na overlock, ó, você não precisa passar a costura reta. Ela já fecha e não arrebenta. E essa aqui a gente vai ter que costurar e passar a costura reta. Então, pessoal, vocês viram aí que ela faz um ponto muito diferente da overlock, que seria essa aqui. Ah, Poliane, mas isso eu já sabia. Ela é uma máquina doméstica. Mas o que eu realmente quero explicar aqui pra vocês? Se é pra fazer um zigue-zague e depois uma costura reta, no caso essa aqui, né? A gente usou ela e depois fazer uma costura reta, não tem por que a gente adquirir um pé calcador tão caro, né? Se é só pra fazer um zigue-zague com costura reta, a gente consegue fazer sem ter o calcador. Então, é isso que eu acho que faltou a informação. A pessoa acha que vai comprar esse calcador, vai conseguir fazer um ponto igualzinho a esse, pegar aquele de novo pra vocês verem, né? Porque se você falou, faz ponto de overlock, a gente espera, no mínimo, algo parecido com isso. E não é o que acontece. Então, tem um jeito aí mais simples, mais econômico, que eu acho que é mais fácil para vocês estarem adquirindo do que um pé calcador. Minha opinião, tá, gente? Vocês podem discordar, mas na minha opinião, não compensa adquirir esse calcador pelo preço e pelo resultado que ele deu aqui do trabalho, porque o resultado que ele deu é o mesmo resultado que o outro calcador, deixa eu pegar aqui para vocês, que esse calcador aqui comum já conseguiria fazer. E a parte de cortar, Poliane, você não achou bacana? Sim, em partes. Por quê? Ele corta, mas a gente não vai passar o tecido para cortar tudo nele. A gente tem que cortar já o nosso tecido na mão. A intenção, então, ali é que ele corte só alguns fiozinhos menorzinhos, né, que estão atrapalhando. Igual eu mostrei aqui para vocês no Oxford. Ele é bom, né, nessa parte, porque ele vai cortar, ele vai tirar esses fiozinhos. Mas a gente tem aí uma coisa que eu já mostrei para vocês, bem mais econômica e que eu achei que funcionou muito mais do que o calcador de overlock, que é esse calcador aqui, ó. Ele também é um calcador chamado de calcador de falso overlock, só que ele é super simples, muito mais em conta, muito mais fácil de usar. E agora eu vou mostrar pra vocês como que o ponto dele ficou muito mais bonito e eu achei que é muito mais vantajoso adquirir um desse do que um daqueles ali. Vamos ver? Então, vamos lá, vamos testar esse calcadorzinho aqui, que é o falso overlock. Por que ele faz um falso overlock? Primeiro, vocês veem que ele tem um ferrinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, lá dentro
tem esse ferrinho que ele não deixa apertar o tecido, embolar, que acontece geralmente quando a gente usa o pé calcador comum, né, e o zigue-zague. Então, ele não deixa o zigue-zague ficar muito fechado. E ele tem essa abinha aqui, tá vendo? Ó, um guia que ele empurra o tecido para dentro. Aqueles fiozinhos que a gente viu, ó, aqui no tecido. Então, esses fiozinhos que estão aqui querendo desfiar, quando passarem nessa abinha, ele vai empurrar pro lado de dentro e aí o zigue-zague vai acabar fechando os fiozinhos e vai ficar um ponto mais bonito. Primeira coisa que eu gostei dele, ele é muito prático. Então, você chega aqui, ó, e só encaixar na sua máquina. Vocês viram que o outro dá muito mais trabalho para estar encaixando, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o mesmo pedacinho de malha que a gente já estava usando, tá? O mesmo tipo de tecido pra gente testar. Vou encaixar aqui, é importante a gente encaixar o tecido bem no guia. Regulagem aqui do meu ponto tá do mesmo jeito, tá? Tá no zigue-zague e no mais largo. E agora eu vou começar a costurar. Já costurei um pedacinho aqui, acho que já dá pra vocês verem. Vou tirar aqui. Olhem como que ficou aqui a minha costura. Vocês estão vendo? Ficou praticamente a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui também. Na verdade, eu acho que ficou mais bonita. Vocês vê que ficou o zigue-zague do mesmo jeito, não teve diferença nenhuma, tá? A parte de trás só, bem bonitinha. Não tá arrebentando? Não tá, mas a gente vai ter que passar uma costura reta. Então, eu achei que não compensou ter aquele outro lá. Qual a diferença? Agora eu vou mostrar pra vocês por que usar esse aqui e não usar o normal, tá? Só zigue-zague. O que que acontece quando a gente usa só o zigue-zague? Vou tirar ele aqui rapidinho pra vocês verem. Ele deixa muito apertadinho. Então, a vantagem desse calcador é que ele deixa o ponto ficar mais largo, ó. Vou fazer aqui na frente pra vocês verem agora. Tá com a mesma regulagem, só no zigue-zague. Vocês vão ver que ele vai enrolar. Deixa eu puxar aqui minha linha pra não soltar. Vamos lá. Já fiz um pouquinho aqui. Olha o que acontece quando a gente usa o pé normal aí, o pé calcador normal. Estão conseguindo ver? Ele aperta o tecido. Então, o zigue-zague aperta o tecido e aí não fica um ponto bonito. Então, vocês verem que aquele calcador, ele fica bem bonitinho aqui o ponto. Ele fica o zigue-zague bem definido. E por que que acontece isso? Por conta desse ferrinho que tem aqui dentro. Esse ferrinho, ele não deixa o ponto ficar apertado, né? Então, se você fizer nesse comum, ele vai acabar ficando desse jeito. Quem já foi costurar aí e apertou tudo e ficou um ponto feio. Então, compensa vocês usarem esse calcador de falso overlock. Porém, eu achei que esse aqui, né, o nosso maior, ele não compensou porque o ponto ficou exatamente igual, ou até melhor no nosso calcador comum. Então, eu achei que esse aqui é um investimento muito alto para não fazer um ponto assim tão maravilhoso como a gente esperava. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui na mini máquina, tá? Eu testei também aqui na mini máquina. Ó, tô aqui com a minha mini máquina e aí eu testei ela aqui também pra vocês do mesmo jeito. Você tem que colocar ela aqui e travar na agulha. Deixa eu encaixar aqui. Mas o que que acontece aqui na mini máquina? Ela dá um encaixe, ó, certinho, tá? Vou colocar aqui agora o meu parafuso. Vejam que ela encaixou perfeitamente aqui também na nossa mini máquina, ó. A nossa abinha tá lá em cima, mas o que que acontece? A hora que você vai baixar, a agulha pega bem em cima. Vou ver se eu consigo chegar bem pertinho pra vocês verem. Ó, percebam que a agulha pega bem em cima ali do nosso calcadorzinho, ó. Se eu forçar, ela vai quebrar, ó. Se eu descer, ela já não sobe mais, ó. Tá vendo? Por quê? Porque como essa haste aqui da mini máquina é mais frágil, ela empurra, o calcador acaba empurrando a barra da agulha. Então, na mini máquina não funcionou, gente, ó. Tá no ponto 9 aqui no meu zigue-zague. Se eu baixar e forçar aqui a agulha, ela vai quebrar. Ela não tá funcionando, ela não tá nem fazendo zigue-zague. Então, na mini máquina, nem tentem colocar que não funciona. Então, pessoal, vocês viram, né, que não deu muito certo. Então, é isso que eu queria passar pra vocês, que eu, particularmente, tá, não indico vocês adquirirem aí o calcador de overlock, porque ele não fez exatamente o que a gente esperava.
É claro, a gente sabia que ele não ia fazer um ponto igual do overlock, né? Como eu mostrei pra vocês, o ponto do overlock é esse ponto aqui. Mas eu já vi alguns canais comparando o ponto dele com esse ponto aqui, tá? O pessoal colocou lá e falou, olha, o overlock é esse aqui que tem dentro da tua roupa. Sim, esse aqui é o ponto overlock, mas não é o que saiu dessa pecinha aqui, não. Ela não fez exatamente o prometido. Ela corta muito bem. A gente fez aqui o teste, né? Mostrei pra vocês, cortou, mas eu não achei os pontos bonitos e eu achei que não compensou pelo valor. Como eu falei pra vocês, se vocês têm dificuldade, deixa eu pegar aqui o outro teste. Tem tantos testes aqui hoje. Se vocês têm essa dificuldade, vai costurar e acaba enrugando, vai apertando aí o tecido, compensa mais vocês adquirirem, então, esse calcador aqui, ó, que tem esse ferrinho no meio. Ele chama o calcador de falso overlock. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês, ó. Tá vendo? Já mostrei pra vocês lá no kit de calcador, né? Mas vocês encontram aí com facilidade. E ele é muito mais em conta do que esse grande aqui, né? Então eu acho que não compensa pelo preço dele. Eu esperava mais, não curti. Não indico vocês. Aí vocês vão me perguntar, mas Poliane, eu só tenho uma máquina doméstica, então como que eu vou fazer minhas roupas? Como que eu vou fazer sem overlock? Preciso ter um overlock? Não, gente, usa o zigue-zague comum, usa esse pezinho calcador que eu falei pra vocês. Eu vou pegar aqui pra vocês verem, normalmente com essa máquina doméstica, usando o zigue-zague e aquele pezinho, ó. Essa camisa aqui, eu fiz inteirinha nessa máquina, tá? Todo o acabamento. Não vai dar pra ver direito aqui dentro, porque é tudo branco, né? Não vai dar pra ver aqui, mas eu não usei o overlock. Então, tecidos planos você faz com ela no zigue-zague normal. E eu usei, mesmo nessa camisa aqui, tá? Que ela é de tricoline, eu usei esse calcadorzinho aqui. Por quê? Ela deixou o ponto muito mais bonito. Ela tem aquele ferrinho, como eu falei pra vocês, então ela não deixa apertar ali o seu zigue-zague, então o ponto fica mais bonito. Liane, mas eu quero costurar a malha, como que eu vou fazer? Gente, se vocês vão costurar só pra vocês, a malha não desfia. Ó, observem que a malha não desfia, pelo menos essas aqui, né? Malha fria, malha de camiseta, malha de algodão, ela não desfia. Então você não precisa nem fazer aí o seu zigue-zague. Ou você pode fazer uma costurinha dupla, né? Costura francesa, que você dobra 2 vezes e faz a costura reta. Ou então você só regula a sua máquina certinho para não arrebentar a linha. Essa máquina aqui é bem bacana, que ela tem uma função aqui do ponto reto duplo. Na verdade, eu acho que é triplo. Ela faz 3 pontinhos, que é o pontinho com elasticidade. Então você costura reto e pode esticar que não arrebenta. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando somente disso aí para vocês. Mas aí, quando vocês forem costurar a malha de vocês, o que vocês fazem dentro? Faz só essa costura reta e vocês podem estar usando essas tesouras que faz zigue-zagues e picote. Por quê? Ó, vou cortar aqui para vocês verem. Quando você corta o tecido desse jeito aqui, ele já evita de estar desfiando. Então, ele já ficou com acabamento bonito pelo lado de dentro. Não tem necessidade aí de você fazer overlock. É claro, isso nas suas roupas, nas roupas que você tá fazendo pra você. Agora, se você quer evoluir, se você quer fazer essas roupas pra vender, fazer essas roupas pra outras pessoas, aí sim, gente, eu indico vocês que vocês tenham uma overlock. Pode ser uma overlock pequenininha, tem overlocks domésticas, tem aquelas overlocks chinesinhas pequenininhas, as semi-industriais, então tem uma infinidade aí de overlocks que vocês podem estar adquirindo, que não são tão caras como no caso a minha, que é uma industrial, né? Não precisa ser uma industrial, mas aquelas overlocks pequenininhas lá, domésticas, elas já fazem esse pontinho aqui. E ele é maravilhoso. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender aí de adquirir uma overlock. E aí, igual eu falei pra vocês, eu só indico pra vocês o que eu realmente já usei aí. Então, se você pretende fazer roupas aí pra vender, ganhar um dinheiro com isso, eu indico vocês que vocês tenham sim uma overlock. Mas aqui no caso, pra nós que só estamos fazendo as nossas roupas, vocês podem usar essa técnica aqui, ó. Só costura e corta com tesouras de zigue-zague, tesouras de picotar aí, que não vai desfiar. E fica assim, gente, eu tenho uma infinidade de roupas que eu simplesmente costurei e usei por um tempão e não fiz na overlock, né? Antes de eu ter minha overlock. E ela costurei desse jeito aqui, simplesmente cortei e costurei e dava pra usar tranquilamente. Então é isso, pessoal. Vocês viram? Não gostei, eu não curti a pecinha aqui, tá? Não vou usar. Provavelmente vocês não vão ver eu usando ela no vídeo, porque eu achei que não compensou e que o ponto não ficou tão bonito assim como prometia. E em próximos vídeos, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo peças de malha com ideias de como a gente costura a malha
usando aqui a nossa máquina doméstica sem a necessidade de usar esse tipo de peça. E se você usa e você gosta, se você acha que eu usei do jeito errado aí, deixa nos comentários. De repente a gente testou errado, mas vocês viram na prática aí que não ficou bonito. E se vocês verem os vídeos que eu falei pra vocês, vocês vão ver que também não ficou bonito. E o importante aqui, a gente quer que seja prático, simples, bonito, né? Que seja eficaz. Então, investir um dinheiro numa peça que não vai fazer uma coisa tão bonita assim, sendo que a gente pode, por exemplo, fazer o mesmo trabalho usando isso aqui, que é bem mais em conta, eu acho que compensa mais. E é isso que eu queria passar aí pra vocês. Espero que tenham gostado. Dúvidas, deixem aqui nos comentários e não se esqueçam, é claro, de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem novas dicas. Beijo no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês, a casa de vocês, muita prosperidade e até a próxima!